Livro dos Espíritos, hoje, a questão é 306. O Espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida, às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode-se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O Espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Isso aqui foi uma pergunta com 3 subperguntas, tudo relacionada à mesma situação. Quer dizer, não ficou um detalhe para trás que houvesse dúvida para o Espírito responder. Então, quer dizer que sim, lembra, quando quer, quando tem necessidade. A maioria dos espíritos que não lembra é porque é espírito que não se preocupa com nada. Porque não é todo mundo que tem preocupação com a evolução. É muito poucos. A maioria não preocupa com isso, nem sabe que estão evoluindo. Não tem esse conceito. Não é igual aqui que a gente procura um processo para evoluir, que é a minoria também. A grande maioria não está preocupado com nada. Nem sabe se está evoluindo. Está apenas vivendo a vida. No mundo espiritual, as coisas acontecem assim também. A maioria dos espíritos que não preocupa com evolução, simplesmente vivem por viver. Agora, aqueles que já têm um conceito de evolução, que já têm um certo interesse, já procura as melhorias, ele chega do outro lado, ele não lembra quase nada, mas é só das coisas importantes ele lembra. Porque se ele quiser lembrar de detalhes, qualquer detalhinho da vida dele, ele lembra. Só que o que adianta isso? Qual que é a vantagem disso? O que vai acrescentar o espírito ficar lembrando de detalhe? É igual nós aqui, por exemplo, né? O que adianta a gente ficar lembrando do ano passado, do que a gente viveu, da nossa infância, o que a gente fazia? O que adianta para nós? Qual que é a vantagem? Qual a evolução que a gente vai ter nisso? A gente não lembra nem do dia a dia, né? A gente chega de noite e não lembra o que fez de manhã. Não lembra se rezou de manhã ou não. Porque é bom a gente lembrar de tudo, viu? Quando a gente começa a focar em nossa vida de verdade, a gente começa a lembrar das coisas. Por que as meditações é tão importante para o espírito evoluir? Porque na meditação ele lembra de tudo. Porque não faz sentido você meditar e não lembrar de nada. Meditar o quê? Você tem que estar lembrando o que você pensa, o que você sente, o que você viveu, o que você está vivendo. O espírito desencarna, a primeira coisa, ele vai demorar a entender que desencarnou. A maioria deles, né? Porque alguns já sabem, já desencarna, já sabe que desencarnou. Mas a maioria nem isso sabe. Porque a vida não muda nada. Do jeitinho que se vive de cá, vive-se de lá. Veja, a pessoa está andando para a rua assim, vem um carro, atropela ele, mata, ele sai andando, a mesma coisa. Como se tivesse acontecido nada. Aí, do outro lado, de repente ele olha, vê um corpo caído ali, mas não é ele, deixa para lá. Tudo bem? Aí a gente vê isso até retratado em filmes, né? Aí de repente ele olha, ué, parece que eu conheço. Vai lá, ele que está caído lá dentro, lá no asfalto, né? No mundo espiritual é assim também que acontece. As pessoas não percebem que desencarnou.
A não ser que eles desencarnem sofrido, né? Que não tem jeito de você não ver que morreu mesmo, que não queria de jeito nenhum. Está doente, às vezes está com câncer, às vezes está internado no hospital, morre no hospital, né? E continua doente, não vê que morreu não, mas continua doente do mesmo jeito. Então, no mundo espiritual, os espíritos não têm essa preocupação de ficar lembrando, não. Porque não tem necessidade, para quê? Qual sentido faz de ficar lembrando? Nem da identidade deles eles quase não lembram. Os espíritos lembram, assim, de quem ele é, de que família pertence, assim, naqueles primeiros momentos, mas depois que passam uns anos, passam umas décadas, eles não sabem quem eles são mais, não lembram o nome deles mais. Poucos lembram que tem família, especialmente aqueles que não evoluem de jeito nenhum, não preocupam com a evolução, e aqueles que não é envereda para um caminho negativo, aí esses que esquecem o resto tudo mesmo. Então é natural, é normal. Agora, se ele quiser lembrar, ele lembra. Por que no projeto encarnatório a espiritualidade traz ele ali, ó, no processo ali, e lembra tudo ele? Aí ele tem que lembrar tudo. Aí lembra do passado, do que viveu, do que o prejuízo que causou, dos débitos que adquiriu, dos créditos também que adquiriu, porque não é só de débito que vive o espírito, né? Tem alguns créditos por aí também. Por pior que seja o espírito, ele faz algum benefício para alguém também. Ele faz algum benefício assim também. Então, aí é nessa hora que vai começar a lembrar das coisas, porque enquanto ele está vivendo o dia a dia dele, pode passar décadas, séculos, ele não lembra de nada. Não lembra o nome, não lembra a identidade dele, não lembra nada. Ele só vive aquele momento, porque por isso que a gente só vive o dia a dia, só o hoje. Porque o espírito não tem necessidade de ficar lembrando do ontem, nem do futuro. Então ele só vive aquele momento, só aquilo ali que ele vai viver. Então por isso que é importante para a gente, viva o seu hoje, viva o seu agora, porque o passado não importa, a não ser que for para trazer algum benefício para você mesmo, mas para você ficar revivendo o passado, como se estivesse vivendo o presente, é desperdício de tempo. Por isso que a espiritualidade sempre fala, esquece o passado. O que você vai fazer com o seu passado? Você vai mudar o que no passado? Você não vai mudar nada do seu passado. Você só vai consertar os erros que você fez, mas trabalhando no seu presente. O passado já está feito. Se você prejudicou, se você destruiu, o prejuízo já está feito, a destruição já está feita. Você só pode recuperar, reparar, refazer. Mas voltar lá naquele passado para consertar tudo, não tem jeito. Pode ficar tranquilo que o passado te acha no seu presente. Não precisa ficar com medo, não. Todo o passado vem te cobrar no presente seu ali, ó. Então não tem problema não. Esquece o futuro também. Por quê? No ano que vem eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. O ano que vem eu vou projetar alguma coisa na minha vida. Não, projeta agora já. É lógico que projeto, geralmente você não executa na hora, né? Que o projeto é tudo na mente, você vai executar ao longo do tempo. O projeto é mental. E o mental não é atemporal. Se você projeta na sua mente, você projetou agora, mas você vai executar na hora que for. A hora que chegar a hora de executar. É o tempo mental mesmo. Tudo que a gente vai fazer na vida, primeiro a gente projeta na mente. O projeto reencarnatório é exatamente isso, é projetado no mundo mental do espírito, para que ele vai vivenciar a cada dia, depois que ele nasce, vai vivenciar a cada momento aquilo que foi projetado. Então vai acontecer na hora certa, no presente dele, aquilo que foi projetado naquele, entre aspas, passado, que era sempre o presente. Para o espírito, o passado não tem e nem o futuro não tem, só tem o presente, porque ele está enxergando tudo assim. O passado não é coisa de olhar para trás e olhar as coisas acontecendo ali agora. Naquele momento está acontecendo, você está enxergando, mas você já viveu aquilo. Então não se preocupe com isso não. A gente tem que preocupar com o nosso agora. E o que é o nosso agora? O que nós estamos vivendo agora? Eu, por exemplo, agora, eu estou recuperando de dengue. O meu presente não está muito bom, não. Mas poderia estar pior, né? Pelo menos eu estou falando, estou tudo bem. Estou andando, estou falando. Como diz alguns, né? Tomando banho sozinho. O meu presente está bom demais, apesar das dificuldades que a gente vai enfrentar, porque é natural, né? Nós somos falíveis mesmo, nós estamos nessa vida aqui para enfrentar as intempéries. Nós vemos que o nosso ar é poluído,
né? A nossa alimentação é tudo poluída. A água que nós bebemos não é pura. O alimento que nós alimentamos não é puro. Então a gente vai querer o quê? Pureza de pensamento, sim. A gente tem que purificar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque nós vivemos num mundo que reina a impureza ainda. Por que as impurezas ainda reinam? Por causa do mundo é poluído com a mente de quem vive aqui. E a mente de nós, habitantes deste planeta, não é uma mente saudável. Claro que tem pessoas de mentes saudáveis, né? Mas a proporção é tão pequena para a quantidade tão grande de mente poluída que, coitados, os que têm mente saudável, ele vai ficar misturado ali no meio, quer dizer, ele não vai misturar com todo mundo, porque a mente de cada um é de cada um, mas nós vamos viver a mesma atmosfera que o outro. A pessoa saudável, ele é obrigado a viver a mesma atmosfera do doente, porque eles estão convivendo igualzinho, o mesmo ar que respira, a mesma atmosfera mental, a mesma vibração, a mesma energia, apesar que cada um tem sua própria vibração, mas você acaba contagiado daquilo que está vindo de fora para você. Você acaba mergulhando, é como um oceano de vibração que você tem que estar dentro dele. Você vai se sujar, você vai se contaminar, você vai se proteger. Quanto mais alta é a sua vibração, quanto mais alto é os seus sentimentos, você tem uma certa proteção, mas 100% você não é. 100% de proteção você não consegue. Você está mergulhado num oceano de sujeira. Porque o planeta Terra é um oceano de sujeira. Sujeira mental. Já melhorou um pouquinho. Vai melhorar mais. Mas ainda não está bom. Ainda está muito infestado de coisas negativas. E nós estamos contribuindo para isso? Nós estamos contribuindo para a melhoria? Quando nós tomamos uma latinha de refrigerante ou de cerveja, você joga lá na rua, a gente vê a maioria das pessoas, tu joga na rua, né? Qualquer lugar. Onde é que esvaziou? Qualquer um papel que ele comeu alguma coisa, chupou uma bala, a primeira coisa que ele faz é, se tiver do carro, joga para fora do carro. Raro é aqueles que conseguem, traz uma sacolinha para pôr seu lixinho ali, né? Uma educação ambiental. Pouca gente faz isso. A gente anda para a rua, você só vê lixo jogado para a direita, lixo para a esquerda, lixo na frente, lixo atrás. A pessoa vai só jogando. Vai só jogando. O lixo que a gente vê jogado pelas ruas é proporcional ao lixo mental que a humanidade vai só jogando daqui e dali. A pessoa vai andando, se você fosse capaz de enxergar a mente daquela criatura, o rastro de energia que ela está deixando, você sentiria nojo de ir atrás daquela pessoa. Tamanha é a sujeira energética que a pessoa está emanando ao redor dela. É a poluição. Então, a pessoa já polui tanto no material quanto no espiritual. Ele já é um poluidor. Então, o planeta é um planeta poluído exatamente por isso. O planeta mesmo ele é neutro, mas ele está sujo. Ele já teve mais sujo ainda, porque a limpeza já está sendo feita há algumas décadas, a espiritualidade está trabalhando, né? O faxineiro celeste está trabalhando, fazer serão todo dia, para poder limpar. Já melhorou um pouco, mas ainda está longe do planeta ficar limpinho. Quando o planeta estiver vibrando apenas em quinta dimensão, aliás, as pessoas que viverem aqui, estiver apenas vibrando em quinta dimensão, ninguém de terceira dimensão mais, quer dizer, a mente está limpa, esse comportamento já está saneado, aí o planeta vai estar limpo de verdade, aí vai estar limpinho, aí não vai ter água poluída, não vai ter ar poluído, não vai ter mente poluída, não vai ter pensamento negativo, formas de pensamento danosa rodando por aí, porque onde é que a gente passa está cheio de forma de pensamento de quanto é tipo, e a gente atravessa tudo aquilo ali. Aí você vai contraindo as doenças, as enfermidades, vai baixando a sua imunidade, vai acontecendo de tudo. Então, quem tem uma mente saudável, ele acaba ficando doente também, porque ele acaba contaminando, acaba contagiando. Então, não tem jeito de você ter uma vida totalmente saudável num ambiente tão insalubre como esse do planeta Terra. É impossível. Então, a gente tem que compreender que você está dentro do hospital, você vai contrair doença. Não tem jeito. Por mais que você seja um médico, você vai contrair doença, porque você está dentro do hospital, onde que frequenta os doentes. Então, você está num ambiente onde tem empesteado de enfermidade de todo tipo. Você vai vivenciar isso aí.
Então esse é o grande o sacrifício que a gente precisa fazer. Eu estou falando a gente, os bons, né? Porque eu não estou me colocando nesse meio, não. Os melhorzinhos, né? Descem aqui para mergulhar num lugar insalubre, para poder viver, para poder ajudar os outros. É igual um médico sem fronteira, ele vai lá para as regiões das Áfricas, lá, mais infernais, mais difíceis, vai lá curar a gente numa situação terrível. Terrível sim, de doença, de falta de higiene, de falta de saúde, falta de tudo, de saúde. Ele vai trabalhar lá. Ele sabe que vai correr risco de contaminar com qualquer doença, mas ele vai. Os espíritos do bem descem aqui nesse planeta, sabe que vai mergulhar num ambiente terrível, mas eles vêm. Sabe que corre o risco de vida, corre o risco de perder saúde, mas eles vêm assim mesmo. Então é muito difícil para a gente viver num planeta desse, você manter um padrão saudável, né, no meio dos padrões doentes. É muito difícil, não é impossível, mas é difícil. Nem Jesus conseguiu livrar disso, apesar que Jesus não ficou doente, né? Mataram ele, não precisou ficar doente, não. Mas para manter um padrão de energia lá em cima, sem contaminar, tem que ser do tipo de Buda para cima. Senão ele fica doente mesmo, não tem jeito. Você vai pegar uma gripe. Por que você pega uma gripe? O que é gripe? Gripe é um vírus que está no ar, né? Você inala aquele vírus e ele vai te prejudicar. Você pode estar bem saudável, mas o vírus pode não te derrubar, mas que você vai pegar algumas coisinhas, vai. Livre 100%, você não vai ficar livre não, vai enfrentar sim. Então é o sacrifício de viver num planeta como esse. Então nós estamos aqui para aprender mesmo, para progredir e melhorar. Vai saber que só depende da gente, não depende dos outros. Depende só da gente, mais ninguém. Mantenha-se o mais saudável possível para que você possa ficar o menos enfermo possível. Porque se você não se manter saudável mentalmente, você pode ficar muito enfermo. Tem muita gente que desencarna por coisinhas, enfermidades às vezes corriqueiras. Tem gente que morre de dengue, tem gente que morre de gripe, e tem gente que não morre de câncer. Né? Então, é a baixa imunidade que faz você contrair uma doencinha pequenininha, que faz ela ficar gigante, e ela acaba te levando embora. Muita gente não morreu de Covid. E às vezes é coisinha à toa. Para alguns foi uma gripezinha, para outros foi uma passagem por além. Então, a gente tem que viver a nossa vida como se a gente fosse morrer agora. Vamos viver ela plenamente neste momento, porque a gente não sabe, daqui a um minuto se a gente vai estar vivo, se a semana que vem a gente vai estar vivo, se os planejamentos da gente para o final do ano vai dar certo. A gente planeja mesmo, que é natural, a gente não pode ficar só esperando, eu vou morrer agora mesmo, então tem que ficar preparado. Não. Vivo agora, vai vivendo. Se cair duro, pronto, não tem problema. Chega do outro lado, igual o Ghost, né? Ghost. Chega igual o Ghost, nem vi que morreu. Nem vi que morreu. Chegar do outro lado, morreu, chegou lá, não, o que tem? Tem problema. Não fica com medo de morrer, não. Vamos viver a vida hoje, viver agora, mas viver saudável, não viver de qualquer jeito, igual muita gente vive, né? Fica doido para chegar ao fim de semana, para encher a cara de cerveja, de churrasco, de ir para os ranchos, né? Nada contra, é muito bom, mas e o espiritual, como é que fica? Aí depois ele vai para o rancho, morre, vez afogado numa represa, chega do outro lado, bem viu que morreu. Aproveitou o quê? Nada, né? Quer dizer, aproveitou sim, mas chega do outro lado, não aprendeu nada. A gente precisa aproveitar a vida aqui, ó. O nosso verdadeiro recreio é aqui, ó. A vida encarnada é verdadeiramente um recreio, porque do outro lado a coisa, o trabalho do outro lado pega. A espiritualidade sempre passa para a gente. É o seguinte, os prazeres daqui da Terra, Faz garganta seca. dependendo, né, dos prazeres, por exemplo, você comer uma carne, um churrasco, beber a sua cerveja, não é que seja errado. O que não pode é você viver só isso. E é o que o ser humano aqui da Terra faz, né? Ele não para se preparar para o plano espiritual. E aí amanhã ele cai duro, né? E aí? É o que o Osho fala pra gente, você tem o que para levar? Qual que é a sua bagagem? Né? É o que eles falam pra gente. Aqui na Terra foi acostumado viver-se do materialismo, né? As pessoas não se preparam para o plano espiritual. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai passar, né? Uma hora você vai.
E você não sabe se é amanhã. E aí? Olha lá, se você tem uma bagagem para levar. Porque normalmente a maioria de nós não tem. Vivemos o quê? A gente trabalha, volta para casa, vai para o trabalho de novo, volta para casa, aquela coisa automática, mas você para fazer uma conexão com Deus, quase ninguém para. Porque a rotina é tão pesada, é tão, né, o mundo é tão atribulado, a gente precisa de correr atrás, né, do material para sobreviver mesmo. E não é errado você ter um carro melhor, ter uma casa melhor, não é isso o que a gente fala do materialismo. Você pode, ninguém impede isso. É não dar o valor exagerado a essas coisas, porque fica por terra. O que a gente tem que ter são valores espirituais. É uma boa bagagem para você levar. É você realmente, a gente fala toda semana, fica até cansativo para quem vem toda semana, da reforma íntima, do realmente trabalhar, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas o que eu tenho que melhorar? Opa, você tem que conhecer você mesmo. O que você tem que melhorar? Conheça-te a ti mesmo. Faça a sua reforma. A gente veio e reencarnou aqui na Terra para isso. Para a nossa melhoria, para o nosso burilamento pessoal. Essa é a função da reencarnação. Não é ficar correndo atrás de coisas materiais, de enriquecer, porque a riqueza fica aqui. Não foi para isso que a gente veio. É o que eu estou explicando, não é errado, moçada. Você querer coisas melhores. Veja que você não só faça isso. Não é? É bom ter alguma roupa nova, né, uma coisa nova, mas você não pode dar mais valor nisso do que o valor às coisas espirituais, à sua melhoria, ao seu entendimento de como o universo funciona. A gente está muito longe de compreender isso. E é por isso que a gente sofre, quando a gente não consegue as coisas que a gente almeja. É por isso que a gente faz os planos, né? E se você não alcança, você se sente frustrado. Porque você não compreende que talvez aquilo não chegou porque não é do seu merecimento. Você precisa experienciar outras coisas. Você precisa passar por certas provações, até pelo seu karma. A grande maioria da população reencarnada aqui tem um karma. A gente até brinca, né? Tem uma capivara grande, né? De coisas para espiar ainda. A grande maioria. São muito poucos aqueles que reencarnam aqui que não possuem um karma. Normalmente são os trabalhadores que estão reencarnando para ajudar na evolução do planeta. Esses não têm um karma. E se tem é pequeno. Mas a grande maioria tem. Então, muitas vezes você corre atrás de algumas coisas e fala, nossa, mas eu não consigo. Por que será? Às vezes a resposta está realmente no seu passado. E às vezes a resposta está dentro de você. Às vezes você precisa entender algumas coisas para que aquilo chegue. Muitas pessoas se sentem muito frustradas por não compreender mesmo as leis universais. Às vezes a gente atende até a espíritos desencarnados que passam por algumas coisas e eles falam para nós assim, mas eu não entendo por que tudo isso aconteceu. Aí a gente tem que fazer uma regressão nele para que ele entenda por que tudo aquilo aconteceu. Às vezes até a vida perdida foi uma situação que ele precisava passar. Então, nós estamos muito longe de entender Deus. Aquele que fala, eu entendo Deus, não sabe de nada. Nós estamos muito longe de entender
Então, aí entra a fé, o acreditar, porque Deus quer o melhor para nós. Só que somos crianças birrentas, crianças que não compreenderam e fizemos coisas erradas. Devemos a Deus? Não. Devemos a nós mesmos. A gente não consegue evoluir se não tiver compreensão, se não entender. Por isso, estudar é importante. E trabalhar amor, trabalhar os sentimentos é importante. A compreensão é fundamental. Porque aí você aceita. Você aceita as provações que você passa. Isso é trabalhar na sabedoria. Aceitar. Não é cruzar os braços, muitas vezes, como Wagner disse, né? Eu vou morrer amanhã mesmo, então vou cruzar meus braços. Não, não é isso. Mas aceitar coisas que a gente não consegue mudar. Eu trabalho como enfermeira. Eu vejo dia após dia pessoas com doenças, às vezes provocadas. A grande maioria das doenças, claro, vem dos nossos exageros, ou dos nossos exageros alimentares, ou dos nossos exageros que bebe, né, bebidas de álcool, ou comidas que às vezes não pode e exagera, ou os nossos excessos os nossos pensamentos desordenados, os nossos sentimentos desordenados. Muitas doenças vêm de ansiedade, de a não aceitação. Vocês podem não entender, mas é assim. Vem tudo daí. Justamente a tristeza em excesso, né? A insatisfação, a revolta, a incompreensão das situações que passam. Isso nos adoece. Já somos espíritos doentes, por isso que estamos aqui, mas isso nos adoece o corpo. E vem da mente, da nossa não aceitação, da nossa incompreensão, da nossa excesso, como disse a Cida, de tristeza, de angústia, e o corpo adoece. Claro, existem casos que, como Wagner disse, nós estamos sujeitos a um mundo cheio de vírus, de bactérias, de formas de pensamentos deletérias, porque existem. Vou dizer a vocês, a grande maioria não estuda talvez a este ponto, mas aqueles que estudam um pouco mais sabem que existem doenças que vêm do umbral, que eles instalam vírus, bactérias, que as larvas astrais que eles trazem do umbral. Quem estuda sabe disso. Então, estamos permeados de coisas ao nosso redor. O que nos vai causar uma proteção? Isso que a gente diz, a compreensão das situações, a compreensão, a aceitação. E como que eu adquiro isso? Estudo e reforma íntima. Leia o Evangelho de Jesus e aplique ele em você, não no seu irmão. Porque a gente tem essa mania, né? Nossa, isso aqui serve para o meu marido. Olha, fulano, você não vai fazer essa reforma. Não, use para você. Realmente eu sou orgulhoso, eu tenho que mudar um pouco isso. Realmente eu sou arrogante, eu tenho que mudar isso. Foi construído na nossa sociedade que é vergonhoso ter defeito. Todo mundo esconde os defeitos embaixo do tapete e põe uma máscara. Principalmente dentro das religiões, seja ela qual for. As religiões criaram hipócritas. Porque é feio, né? Ter defeito. É feio.
assim sempre pregou, é pecado, não pode isso, não pode aquilo. Mas hoje a espiritualidade vem e fala, seja quem você é, assuma a sua sombra. Só assim vamos ter mais saúde, vamos ser pessoas melhores. Como disse o Wagner aqui, as pessoas saem à rua, joga lixo na rua, joga aquilo, é uma má educação e traz doenças. Este acúmulo de lixo, a dengue, estamos em pleno surto de dengue. A culpa é das autoridades, a culpa é de cada um de nós, que joga o lixo em qualquer lugar, que não olha os seus quintais. A gente tem essa mania de terceirizar a culpa de tudo. Então assuma. Não, eu errei mesmo. Eu pus um vasinho lá com água e eu errei. Eu tenho a minha sombra. Quando às vezes a gente fala para alguém, as pessoas até se revoltam, né? Porque não quer assumir, mas por causa deste sistema de crença arcaico, que é feio. E se a gente não tivesse defeito, a gente não estaria reencarnado aqui. Deus não cobra isso de ninguém. O que a espiritualidade vem e pede para cada um? Melhoria, não é perfeição. A gente vai chegar numa condição angélica, mas devagar e sempre, né? Caminhando devagar. Mas a gente precisa querer e começar. E a gente tem que começar em algum ponto. E cada um de vocês que adentraram aqui esse recinto, já estão querendo começar, né? Querendo começar uma mudança, uma reforma. Todos aqueles que procuram, às vezes, alguma coisa, seja qualquer lugar, às vezes é porque está querendo começar alguma coisa, mas precisa querer de verdade. Ou as coisas não acontecem, ou a saúde não vem, a saúde de um modo geral, não só física, espiritual também. Porque a saúde começa nessa mudança. E isso reflete no corpo físico. Quando a gente procura ter uma mente equilibrada, claro, como o Wagner disse, é muito difícil aqui no planeta você manter um padrão de vibração alto constantemente, você não consegue. Não consegue, por mais que você tente. Mas o importante é você tentar, né, Miriam? É você tentar, é você batalhar por isso. Que tudo fica mais fácil. A partir do momento que você vai caminhando e vai compreendendo as coisas, fica mais fácil. Você tem alegria, mas a verdadeira alegria. Não há alegria que se acha que é alegria, né, aqui neste mundo. A verdadeira alegria espiritual. Você pode estar num umbral que ninguém tira essa alegria de você. Porque você compreendeu como algumas coisas funcionam. A gente está muito longe de compreender como o universo funciona tudo, né? Claro, nem espíritos muito evoluídos têm essa compreensão, só Deus mesmo. Mas numa pequena parcela você vai entendendo algumas coisas e a situação fica mais fácil. As provações ficam mais fáceis. Você aceita com mais facilidade. E você começa a ter alegria. E como dizia Paulo de Tarso, né? Dai graça até na desgraça. Né? Porque muitas vezes aquilo que te aflige, às vezes é o seu remédio, é a sua cura. Aquilo que bate na sua porta, que você desespera, talvez seja a cura para o teu espírito. Que a gente vê com os olhos materiais, a gente não olha com os olhos espirituais. E aquela provação, aquela coisa que te atingiu, talvez uma doença, seja a sua cura.
a cura do teu espírito. Isso é muito importante, essa compreensão, que a situação vai se tornando bem mais fácil. Você não se desespera, você compreende que é uma situação que você precisa passar. Eu tenho percebido assim, que quanto mais a gente vai se tendo essa compreensão, você vai tendo outro olhar para as dificuldades, as coisas boas começam a acontecer e tudo flui de uma forma assim, tão rápida, tão maravilhosa, tão tranquila, tão de boa. Natural. Eu falo assim, eu não sei se é por quê. Por conta da idade, né? Você já vai chegando num patamar de mais compreensão. E aí você vai tendo assim, uma visão tão diferente daquilo que realmente importa, de não dar tanta importância para as coisas, que eu só devo adquirir aquilo que realmente eu estou precisando. Por que querer comprar desenfreado, coisa que às vezes eu nem vou usar, coisa que eu não estou precisando, está na promoção. Que seja mas eu não estou precisando daquilo. A gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão. E aí, mesmo quando surge uma dificuldade, um probleminha, você fala, não, isso passa, as boas passou, a ruim também vai passar. O excesso de consumismo, né? Isso, o excesso de consumismo. As pessoas querem ter um prazer momentâneo com o vazio que está dentro de si mesmo. E acham que uma fuga. Achando que do lá ir comprar, que vai preencher aquele vazio. E é muito fugaz. Vai lá, compra sem precisar, sem estar necessitando, tem aquele prazer momentâneo e depois já pronto, já encosta, viu, falou assim, nossa, eu endividei no cartão por conta de uma coisa que eu nem precisava. E aí, quando você vai tendo essa compreensão, esse entendimento, você vai tendo menos necessidades. E as coisas boas realmente começam a fluir e vir. Eu falo assim, a prosperidade vem sim do seu modo de mudar o pensamento, do seu modo de ver as coisas. Você lembra do que Jesus falava? Quem tem olhos de ver, que veja. Sim. Então, era isso. Porque assim, a partir do momento que você abre essa visão para as coisas, se torna bem mais fácil. E você vê a prosperidade chegando. E outra coisa, você enxerga a bondade de Deus ali. Sim, é tão maravilhoso. A maioria das pessoas... Você vê essa bondade de Deus no seu dia a dia. Justamente. Que você acorda, você fala, ai, que lindo dia, que sol maravilhoso. E aí você fica feliz assim, diariamente. Eu falo, assim, mesmo nos meus momentos mais difíceis, que eu tinha muita dificuldade, que passava por problemas, que todo mundo passa, eu procurava não me entristecer, sempre ficar de bem, feliz, falar, não, isso vai passar. E aí hoje eu percebo que assim, que os problemas são passageiros. E é o que você falou, você tem que ver esse olhar da maravilha que é Deus na vida da gente. Você sentir essa presença todas as manhãs e todas as tardes que o sol está pintando, a noite está vindo. É maravilhoso a presença de Deus. A gente tem que ter esse sentimento. Tem que ter essa compreensão. Então, não fica mais fácil? Muito mais fácil. Justamente. Por conta disso. É isso que a gente fala. Não é tão difícil. Sabe? Não é tão difícil. É um treino. É um treino. É um treino. É uma compreensão realmente de como as coisas são. E assim, ó, aceitar aquilo que você não pode mudar, né? Porque aí você batalha em cima do negócio que às vezes você não consegue mudar algumas coisas. Por isso, a gente tem mania de querer mudar o outro, né? Então assim, não, eu mudo a mim.
O outro eu não vou conseguir mudar, porque ele tem que querer mudar, né? Eu não consigo mudá-lo, eu vou mudar a mim mesmo. Aí eu enxergo ele com outros olhos, porque eu mudei a mim. É assim que funciona. E a gente vai se tornando mais grato, né? Fica mais fácil viver. Você começa a ter mais alegria, mesmo em situações muito difíceis. Porque às vezes as pessoas, vocês podem pensar, né? É fácil falar, né? Não está passando às vezes o que eu passei. Gente, Todo mundo passa. eu passei situações assustadoras. Só que eu brinco, eu falo assim, que eu sou movida a uma esperança, sabe? Assim, que o amanhã vai ser melhor que hoje, né? Que vai passar, sabe? E eu tenho uma alegria em mim, assim, sabe? Assustadora. Então, assim, a gente passa, assim, todo mundo passa. Eu gosto muito de... Eu sempre falo isso aqui, nas palestras, né? Que eu gosto muito de um ditado americano, que ele fala assim, para você conhecer o outro, ande 10 passos no mocassim dele, né? Então, a gente sabe que todos passam situações terríveis. A gente sabe. Só que o que a gente quer ajudar aqui? Por que a gente faz essas palestras? E a gente é intuído pela espiritualidade, que eu nunca falo sozinha, eu sempre ando com uma multidão comigo. Por que a gente, assim, quer passar a vocês isso? Para que vocês sejam mais felizes. Para que vocês, aqui mesmo, eu falo que eu sou contra um ditado espírita que fala que a felicidade não é deste mundo. Não, ela é sim. Ela é deste mundo. A partir do momento que você abre seus olhos, realmente, para o que é importante, né? Para que você realmente faça essa mudança em você. Então a felicidade é daqui sim. Ela é nossa, só que ela é interior. Você pode estar vivendo no meio do caos e estar aqui bem, estar feliz. Porque ela é sua, você adquire isso, essa compreensão, esse entendimento. Você vai adquirindo ele com o estudar, né? o estudar, o compreender as coisas e o trabalhar o seu interior, as suas mazelas, né? E eu indico a melhor forma é o Evangelho de Jesus. Eu não falo só o Evangelho espírita, viu, gente? Pode ser Bíblia, pode ser o que a pessoa gostar mais, né? Pode usar aqueles ensinamentos de moral. O estudo da parte moral, sabe? Que a minha melhoria realmente. Porque você consegue, olha, Cida, né, Cida? Ao longo do tempo, olha, não ficou muito mais fácil? Fica, gente, fica muito mais fácil. Por isso que a gente vem aqui, né, Wagner, toda semana, tentando orientar as pessoas. Porque o que a gente faz aqui? A gente trabalha com a apometria. A gente trabalha ajudando as pessoas. Mas a gente sempre passa para todo mundo, você é sua cura. Então, estes ensinamentos que a gente tenta ajudar vocês, faz parte da cura, faz parte do tratamento. É até bom você falar em apometria, que ontem mesmo um espírito amigo solicitou que a gente abordasse o estudo de apometria, porque tem muita gente que chega, né? Está sempre chegando gente nova que não conhece nada, e os antigos sabem trabalhar com apometria e os novos não. Então tem muita gente buscando, isso é um estudo que quase não se acha por aí, a não ser na internet, né? E como nós temos o estudo da segunda-feira, desculpa, vou cortar um pouquinho, vou fazer a propaganda. Então, como nós temos o estudo de mediunidade na segunda-feira, então foi sugerido que a gente colocasse também a apometria no estudo nosso da segunda-feira, porque tem muita gente que busca, e às vezes é mais difícil estudar pela internet, porque os estudos ficam muito melhor quando você interage com quem está te passando as informações, para você perguntar, tirar dúvida,
Então nós vamos, a partir da semana que vem, já vou começar a trazer a apostila de apometria, mas nós vamos estudar apenas o básico da apometria mesmo, o que precisa ser aprendido, porque a apometria tem muitas coisinhas em volta do estudo da apometria que são dispensáveis. Agora, o básico mesmo, o importante de se aprender, nós vamos reiniciar de novo, na próxima segunda-feira, nós vamos começar de novo. Quem tiver interesse de aprender, nós vamos jogar a apometria e a mediunidade, que tudo faz parte. Então é informação. Então, como está sendo falado aí, né? Eu não sei se o assunto já esgotou aqui. Mas eu aproveitei, porque já que está falando isso tudo, né? Então eu aproveitei a chance. Oi. E o doutor, falando sobre a apometria, ele falou assim, que é a medicina do futuro. É a medicina da alma. A apometria é trabalhar a mente para a cura do corpo, da alma, das nossas almas. Então, nós vamos começar uma apostila de novo, para poder a gente aprender a usar a inteligência para a autocura, porque todo mundo tem inteligente, mas não sabe usar essa inteligência com critério para se ajudar. Porque tem muita coisa que a gente poderia resolver na nossa vida usando a inteligência de maneira racional e não consegue. As pessoas não conseguem trabalhar o seu dia a dia para curar coisas, para sair de dificuldades mais fáceis. Vamos fazer uma comparação, assim, vamos prestar um concurso público. Você vai prestar um concurso público, vamos chutar mais ou menos 30 perguntas, você tem que responder, para você tirar uma média boa, para poder, você passar entre os melhores. Aí o que acontece? Se a pessoa tem uma mente de lógica, o que vai acontecer? Nessas 30 perguntas, suponhamos, tem algumas que são difíceis. Vamos pôr umas 10 perguntas difíceis. E umas 20 são razoáveis, fáceis. Aí o que a pessoa depara com uma pergunta difícil? Ele fica ali, perdendo o tempo, tentando resolver, e as fáceis vai ficando. Aí chega no final do tempo, esgotou o tempo, as perguntas facinhas não responde. A pessoa que usa o racional, ele chegou na pergunta difícil, ele pula, vamos na fácil, vai fazendo tudo. De repente, não precisa responder a difícil, já está com uma média boa, não precisa ficar quebrando cabeça. A vida é do mesmo jeitinho. Você tem dificuldades na sua vida, no seu dia a dia, tem dificuldades que são muito complicadas. Pula ela, vamos nas dificuldades mais leves. Seja inteligente, seja esperto. Você progride muito mais rápido, deixando as dificuldades maiores para resolver depois. Pelo menos as fáceis você já conseguiu vencer. Então, usa a inteligência para evoluir. Então, quanto mais inteligente você é, mais você evolui. Então, desenvolver a inteligência racional. Usar o racional. Por isso que o estudo é importante, porque quem estuda muito, conhece, sabe desenvolver esse lado racional dele. Quem estuda pouco não consegue. Ele vai vivenciar muito mais o emocional. E o emocional complica mais do que explica. É igual chacrinha, né? Mais complica do que explica. A gente tem que usar o racional. Nós estamos vivendo a era do racional, era de Aquário. A inteligência que vem à tona agora para a gente aplicar, porque o de emocional nós já estamos por aqui, já, de viver o nosso emocional, por isso nós estamos cheios de karma. Só vive emocional, só emocional, só emocional. Mas, por que as pessoas só vivem em processo de vingança, de raiva, de ódio, de perseguição, tudo? Por quê? Porque não estão usando o racional, é o emocional. Por que a gente muda a visão do espírito obsessor? O que a gente faz? Ele pensar racionalmente. Aí deixa de pensar emocionalmente, é livre dos problemas. Ele reconhece que está errado, mas muda tudo, vira a chave. Então, é isso que a gente tem que aprender. Por isso nós vamos abordar o estudo de apometria e nós vamos estar sempre renovando, porque a gente já percebeu que sempre as turmas estão sempre renovando, e gente nova chegando. E a gente vai reciclando, vai estudando, vai terminando, vai voltando, terminando, vai voltando. A gente já percebeu que é um rodízio de gente tremendo, né? Tem muita gente que vai chegando e vai ficando. Mas sempre vem gente nova, sempre vem mais gente nova, né? Pessoas que estão querendo, estão buscando, estão procurando aprender. Então a gente vai abordar esse assunto. Foi um espírito que passou essa informação para a gente aqui. Até, acho que chama Henrique, né? Sim. Henrique? Eu lembrei desse nome aí no meio da noite, não sei de que Henrique é isso.
Eu lembrei de um espírito com esse nome aí. Esse, ó, eu acho que é esse tal de Henrique aí, mas eu não lembro agora. Mas não é o que eu pensei. Não sei se é Henrique ou o que é. Então, mas tudo bem. Sem lembrar. Sem precisar lembrar. Né? Então, nós vamos começar, viu? A semana que vem já vou trazer já apostila, já vou passando para quem quiser interessar, mas já começar um estudo. Mas é assim, é as informações mais necessárias. Apometria básica, necessária. Hein? É a apostila 1. Porque são 3 apostilas, porque o livro do Dr. José Lacerda é a fonte, mas é complicadíssimo você estudar ele. Tem muita coisa que você tem que descartar. O do Godinho é mais fácil. O do Godinho é mais fácil, mas ele não tem o básico que o Godinho, que o coisa tem. Então, a gente vai estudar apometria assim, vamos estudando assim, as coisas mais profundas depois que o básico já passou, a gente começa a estudar as coisas mais profundas também. Mas nunca vamos deixar de estudar a apometria não, porque está todo mundo querendo, todo mundo buscando. Porque é a medicina do futuro, é a medicina da alma. A apometria é a cura da alma. Então, a gente precisa, é necessário. E como que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, então é preciso que a gente passe para os outros, porque os outros querem, estão buscando, estão procurando na internet. A gente sabe que na internet tem muito, né? Mas não é da hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, a gente tem que absorver o que tem ali disponível. Né? E quando a gente está presencial aqui, você pergunta, você tira dúvida, né? Fica mais fácil. Então é isso aí que nós precisávamos de passar. O resto vamos trabalhar, né?